de surpresa, sem aviso prévio. Quem der a sorte de acompanhar a gente ao vivo, assim, pipocando a notificação, que bom, sejam bem-vindos. Hoje eu tenho a imensa honra de receber a Fabíola Araújo e o Benny Klein. A gente vai bater um papo sobre espiritualidade, judaísmo, filosofia, ancestralidade e outros que tais. Fazer uma breve apresentação do currículo da Fabíola. Fabíola eu conheci nessa minha saga, eu tive a imensa sorte de conhecer ela durante esse meu mergulho em filosofia antiga, através do Rineu, Instituto Máter, ali, uma ponte de pessoas maravilhosas. Conversando com ela tem um canal maravilhoso, daqui a pouco eu vou deixar os links para vocês aqui, só de filosofia. Fabíola é doutora em teoria psicanalítica pela Federal do Rio de Janeiro, doutoranda, não cansada de estudar, e está fazendo outro doutorado em filosofia antiga pela PUC do Rio de Janeiro. Mantém pesquisa nas áreas de filosofia antiga, contemporânea, Bíblia e ancestralidade africanas. Lançou em 2020, no ano passado, a saga autobiográfica chamada Avat Amuni. Fabíola voltará para a gente bater um papo sobre o livro dela, filosofia, ancestralidade. Hoje é um primeiro momento. Olha lá, o livro lindo. Ó, Fabíola, eu quero um autografado em breve, tá bom? A gente já conversa. Estamos aqui também com o Benny Klein. Ele é formado técnico em comunicação em Israel e guia de turismo desde 2004 no Brasil. Atua principalmente como guia nacional e internacional também, estudante de história. Na pandemia tem atuado na linha da alimentação vegana e também como professor de hebraico, nascido em Israel e tudo. Tem um caminho maravilhoso na espiritualidade, por várias frontes, assim, né? Bem bacana. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Benny, Fabíola, muito obrigado. Agradeço demais o tempo, esse tardar da hora. Não vai dar para avançar muito, porque a gente depois vai ter que descansar, mas é para dar um gostinho, todo mundo voltar. Se vocês quiserem dar uma boa noite primeiro, antes da gente começar, ficar à vontade, eu queria sugerir que cada um pudesse falar um pouquinho, brevemente, assim, do como que é a saga, o caminho, a busca dentro da espiritualidade. O Benny tem uma trajetória muito bonita ali, a Fabíola também, com ancestralidade. Vocês fiquem à vontade. Fabíola começa, Benny depois. Quiserem tirar no par ou ímpar, vocês decidem. Fabíola, acho que é contigo, então. Shalom, shalom. Namu Amida Butsu, para quem é do budismo. Mokuyu Kolefé, para quem é filho do Axé. Paz de Cristo, para quem é de Cristo. Tamo junto, boa noite. Bom, hoje a gente está aqui reunidos por um momento muito especial. Eu agradeço imensamente o convite do Gustavo Tirelli para falar um pouquinho. A gente hoje vai falar sobre assuntos sagrados, então eu peço para vocês acalentarem o coração para a gente poder ter esse momento de fé e devoção com vocês. Benny, dá uma boa noite aí, pessoal, conta um pouquinho. Acho que o microfone... Você está conseguindo ouvir o Benny? Agora sim. Agora. Eu estava mudo. Boa noite a todos. Gratidão, Shanti, Shalom, Salam, Namastê. Muito grato por estar aqui essa noite com essa oportunidade. Gratidão, Gustavo, pelo convite. Gratidão, Fabíola, pela presença e pelo convite também. E gratidão principalmente ao nosso Criador, que fez tudo isso possível, e a todos presentes, em todas as hierarquias. A gente está realmente muito abençoado por estar com essa oportunidade de elevar as consciências, de conhecer cada vez mais as verdades e a nós mesmos. Então, é só gratidão e tudo de bom. Maravilha, muito obrigado. Eu acho que é bom a gente preparou um breve arco, né? Falar
do autismo do absoluto, desse assunto, a gente cabe uma escolha sintética, assim, né? A gente vai lá e ia pedir para o Beni, a Fabiola na sequência, ali, porque acho que fica um entrocamento. Beni, você nascido em Israel, criado em uma família Massorti, você me corrija se eu tiver pronunciado errado. O Beni é professor de hebraico, queria deixar aqui já o registro para a turma da Mazalô que estava ali falando para a gente fechar uma turma de hebraico, alguma coisa. Daqui a pouco eu vou deixar os contatos deles todos, enquanto eles falam, da Fabiola também. Então, um outro assunto de hebraico, quem está nessa sede ali desse idioma belíssimo, a gente conversa em breve. Beni, você, então, foi criada numa família de judeus, Massorti, não praticantes, ficou em Tel Aviv até o início da sua juventude adulta ali, prestou o exército, e se você puder contar para a gente um pouco do seu caminho dentro da espiritualidade, que é riquíssimo, desse berço dentro da religião judaica, e depois passando por o budismo, dentro ali de outras comunidades, outras vertentes. Eu não vou nem ficar queimando muita ficha, você fica à vontade para contar um pouquinho para a gente de como o Beni transitou ali, talvez as primeiras fagulhas, as primeiras centelhas da tua relação com a espiritualidade, e hoje em dia, salvo engano, há mais de um ano, 2 anos, eu estava ouvindo aquela live muito boa, que eu vou deixar para o pessoal aqui na descrição depois, é o seu rabino da comunidade que você faz parte, aquela live, não é? Lá que teve, muito bacana, estava ouvindo. Aí, se você puder contar para a gente um pouquinho essa trajetória, e a Fabiola, em seguida, você conta mais ou menos o mesmo também. Perfeito, Gustavo. Eu, como você falou, sou de família íntima, né? Os pais não praticantes, mas sempre tive os meus avós e tios praticantes, e o país de Israel, há 40 anos atrás, era um país muito mais influenciado que hoje pela religião. Hoje ainda é muito influenciado pela religião, mas na época era um país muito mais delimitado dentro das regras da religião. Por exemplo, na religião judaica, o sábado, que é o dia do descanso, e aí existem, claro, a grande mitzvah, o ato bom de você rezar, de você estar com a família, de você descansar, de você fazer umas comidas especiais pelo sábado, que é um dia especial, e aí tudo vira um ritual. Isso é lindo, isso é o lado maravilhoso, mas acontece que pessoas pegaram na época moderna e fizeram umas regras que não estão na Bíblia. Por exemplo, não andar no carro no sábado. Aí, beleza, eu concordo que se você acredita que no sábado não pode andar de carro, você não anda de carro e está tudo lindo. Só que quando você cria uma lei que ninguém pode andar no carro no sábado, você acaba reprimindo a liberdade do outro. E isso acontece em vários níveis na nossa vida, né? Em toda a sociedade, que as pessoas abusam do poder e acabam criando várias leis que acabam atrapalhando a vida de massa de pessoas. Na época que eu era de família Massorti, eu também tinha uma raiva e mau humor por não poder andar de carro no sábado, né, ou não poder fazer outras coisas, porque eu vivia num país de uma certa religião. O Estado secular, né, uma imposição vertical para todo mundo, é um tolimento de liberdade complicada, né? Eu acho que se a pessoa é adepta, ótimo, mas como decreto-lei, complica, né? Mas, caramba, é um assunto delicado, né, da fusão entre política e religião, tudo, né? E aí o transporte público não funcionava, né? A pessoa particular,
com carro, poderia andar. Mas você, como adolescente, quer andar no ônibus, ou quer, às vezes, fazer outras coisas que também não podia no sábado, né? Muitas coisas fechavam no sábado por causa da religião. Hoje em dia, assim, eu entendo de outras formas, mas na época, como adolescente, isso me irritava muito e eu criei um certo anti-religião, que me distanciou muito da busca e da fé. Eu, como criança, eu lembro que eu gostava muito ainda na sinagoga e as festas e todo o ritual judaico que acontecia, que eu participava, eu gostava muito. Aí, é claro que depois também, como adulto, eu vi que eu só distanciei por causa desse negócio doente que criou, por causa dessa repressão e dessas leis, né? Na real, eu sempre gostava, eu acho que é natural toda criança gostar uma comunhão que cantam, que rezam, que dançam, que comem bem e que se sentem bem, né? Qualquer criança vai adorar um lugar desse. E aí, quando eu tive uns 13, 14 anos, que eu já fiquei totalmente distanciado, assim, de ir na sinagoga ou de praticar as tradições. E aí, com 21 anos, eu terminei o exército e eu estava sentindo um buraco muito gigante, assim, dentro de mim, e nada me deixava feliz, né? Eu, como adolescente, tinha muitas ideias de o que tem que ou deve fazer uma pessoa feliz, pelas coisas que eu entendi da sociedade. Eu buscava essas coisas, e quando eu alcançava essas coisas, era uma felicidade muito fútil, né? Muito rápida, sem sustentação, assim. Então, eu fiquei infeliz muito cedo, assim, com 21 anos. Eu falei, caraca, para que essa vida? Esse mundo é muito louco, eu vou ter que casar, fazer filhos, trabalhar, eu não entendo essa vida, que é isso? E aí eu comecei... Aquele pacote pronto, né, de toma, a vida é isso, e vai, né? Eu acho que tem esse movimento de repulsa que a gente tem, que deságua nessas coisas, eu vejo como uma beleza muito boa também, porque a gente se distancia, indaga, e eu acho que quando a gente volta para esse tópico, para a seara da espiritualidade, é numa outra condição, né? Eu imagino que talvez contigo foi um pouco isso. Você estava falando que, saído do exército, você estava com essa inquietação, né? De tipo, não, a vida não é só isso, não pode ser, né? E tudo. E começou nessa época, então, assim, o teu caminho na espiritualidade já foi logo depois desse período? A minha busca começou no último ano do exército, que foi, assim, um sentimento que eu já tive, mas aí eu busquei só dentro daquilo que eu ouvi falar e conheci, que era basicamente o judaísmo, né? Que até lá eu fui criado, como quase em toda a sociedade ou religião, acreditando que essa é a religião certa. E aí eu tive dentro de mim muita raiva e tal, então eu comecei a buscar e tudo que eu encontrava era absurdo para mim, eu não conseguia me conectar assim com esse conhecimento. E aí eu falei, eu vou começar a ler livros de pensadores. E o primeiro filósofo, eu acho que eu peguei a sério, era Milen Kundera. E aí eu comecei a ler livros de pensadores e, através dos pensadores, eu me abri para outras formas de visões de mundo, de crenças, de cosmologias. E, através disso, aí a primeira coisa assim que eu fui ler da espiritualidade era o budismo. E aí era leitura de livros, visitação de templos, prática de meditações, experiências para ver como eu vou me sentir. Realmente eu me senti muito bem com aquilo, só que no início eu achei, uau, talvez esse é o meu caminho, só que depois eu vi que as práticas do budismo eram legais, mas eu fiquei ainda muito curioso, não me satisfazia.
Aí eu fui lendo sobre outras coisas, sobre vários caminhos, mas o caminho que eu pratiquei durante 1 ano e meio, 2 anos, era o Hare Krishna, também, que aí eu visitava direto o templo e cantava os mantras e a Japamala, e depois eu conheci as medicinas da floresta, primeiro com o Santo Daime, e depois também tive a oportunidade de visitar em várias casas de Santo Daime e conhecer assim a fundo a linha, mas me encontrei mais dentro do xamanismo, que é o trabalho ancestral e que é conectado com o povo da floresta, que já tem 10 anos que eu faço trabalhos com o povo da floresta. Hoje eu estou cada vez mais assim reverenciando o conhecimento e a oportunidade que a gente tem, graças a Deus, de ainda ter eles com a gente, de proteger eles, de entender como poder ser melhor através de encontrar esses povos, e através deles também eu consegui me encontrar dentro do judaísmo e entender melhor o judaísmo, porque quando eu tomei ayahuasca e jurema e tive experiências anteógenas e de abertura de consciência, aí eu consegui ver como aconteceu comigo toda essa história, que o judaísmo, que é uma coisa tão fenomenal, tão incrível, virou uma coisa que me fez sentir raiva e ódio, e etc. E aí, nos últimos 3 anos, eu me reconectei com o judaísmo, faço um estudo, frequento uma sinagoga, faço aulas e práticas, né, as rezas, e me sinto cada vez mais conectado com a verdade verdadeira do judaísmo e de todas as linhas, porque hoje em dia eu me considero universalista, né, que todas as linhas têm seu lugar, mas que, no fundo, tudo faz parte de uma grande verdade, que é a verdade verdadeira. Perfeito, tem até no Novo Testamento, salvo engano, no Novo Testamento, né? Todos os caminhos levam ao Pai. Muito bom. Bem, antes da gente retomar, Fabíola, eu vou aproveitar o eco desse momento que o Beni pontuou sobre xamanismo. Tem um gancho também que você tem uma relação com a seria equivocado chamar de ancestralidades, no plural, ancestralidades africanas. A Fabíola, a gente se conheceu ali no movimento das filosofias e depois a gente participou ali, eu fiquei um pouco ausente por causa de agenda, um pouco, de um grupo de leitura da Queda do Céu, um grupo de leitura conjunta bem bacana, um livro maravilhoso. E aí eu queria passar a bola para você, Fabíola, agora, para você contar um pouquinho para a gente como é que foi? A filosofia veio primeiro? A espiritualidade sempre esteve aí no seu berço? Como o xamanismo é uma coisa, assim, mais acadêmico, recente, sempre foi? Porque você teve muito um pezinho ali, tem muito um pé, né, na filosofia antiga e também contemporânea. Conta pra gente um pouquinho aí de como que é essa coisa filosófica, religiosa, espiritual na caminhada, na vida da Fabíola. Muito obrigada pela palavra, Gustavo. Obrigada pelas palavras, Beni. É sempre muito bom ouvir, muito bom te ouvir. E, assim, meu caminho pela filosofia começou bem cedo, sabe, Gustavo? Quando eu era adolescente, eu já comecei a estudar filosofia no Pedro II, Colégio Pedro II, no Maitá. E aí eu tive essa oportunidade de ter professores maravilhosos. Então, assim, eu me coloco sempre a questão do conhece-te a ti mesmo, né? A frase do Sócrates que nos leva tanto a investigar o que nos faz presentes, né? O que nos causa essa presença que é, no fundo, gratidão por estar podendo existir, né? Acho que a partir do momento que a gente se coloca essa pergunta, a gente é levado a nos perguntar também sobre aquilo que nos torna humanos, mas aquilo que também nos torna possivelmente super-humanos,
né? Assim, o xamanismo, quando você coloca ancestralidades, que faz parte da minha pesquisa, eu gosto muito de estudar o candomblé, a umbanda, as ancestralidades africanas, mas agora, nesse instante, eu estou muito afinada com uma fala que é do Ailton Krenak, líder da comunidade Krenak, do povo indígena no Brasil, e que considera o seguinte, que a ancestralidade é o futuro. Então, quando eu, por exemplo, tenho a oportunidade de ouvir uma árvore, né, de ouvir um pássaro, eu posso reconhecer nessa voz a ancestralidade. Ela não está no passado, não está num resgate de uma história que também pode ser resgatada, mas que, no fundo, a gente no Brasil tem isso, né? Quando a gente fala ancestralidades brasileiras, fica algo no ar, né? Você fica, bom, mas o Brasil tem história? É uma pergunta. E aí, quando o Ailton Krenak coloca essa diretriz, não, o ancestral é o futuro, ele está apontando para isso, que a história do Brasil ainda não foi cunhada, é uma história que é um destino. É um destino que está nesse seio de que a gente ainda precisa conhecer a gente mesmo. Então, o Beni pode falar até, talvez, mais desse caminho que ele está trilhando no Brasil, porque ele veio de fora, né? O Beni, nós somos amigos, vai fazer 20 anos de amizade, e aí eu tenho muito orgulho de tê-lo como amigo e de tê-lo como pessoa capaz de ler a Bíblia, né? Eu trouxe aqui a Torá para a gente ler um pedacinho hoje. E aí a gente poder estar afinado com essa possibilidade de conhecer a gente mesmo e estar sintonizado também com essa sabedoria de que nada que é humano me é indiferente, né? Tudo que é humano tem uma sabedoria e tudo que é além humano também tem uma sabedoria. Então, é uma oportunidade rara e eu agradeço muito por poder estar trazendo esses temas, por podermos estarmos juntos, conversando sobre essas questões. E é isso aí, estamos juntos. Massa. Só fazer um comentário dessa sua fala final. Estava no encontro do meu grupo de Kabbalah e o tema que a gente estava abordando hoje era o não há nada além dele, né? O dele, o sendo o criador, né? E a questão do bem e o mal, como a gente vê a ausência do criador no mal muitas vezes, né? Tem muito disso. E que maravilhoso, né? O Krenak é sensacional. Quem não conhece Ailton Krenak, tem alguns livros aí, eu acho que Ciclo de Leituras Selvagem publicou algumas coisas, saiu de graça aí uma época na Amazon, deve estar ainda. Ideias para Adiar o Futuro, se eu não me engano, eu devo estar citando errado, mas Ailton Krenak, com K-R-E-N-A-K. Quem não conhece, o Copenaua também, o livro que a gente citou, maravilhoso. E muito bom isso, né, da ancestralidade como futuro. Me lembra muito a questão dos gregos, né, como eles tinham a relação da visão, né, junto com a temporalidade também ali, apesar deles terem uma coisa, né, de a era de ouro já foi, tudo. Eu pessoalmente carrego muito sem aquela ideia de progresso moderno. Eu acho que a gente precisa ser um pouquinho, puxar 1000 freios no mundo para a gente ter mundo ainda e tudo. E eu acho que a gente não de caminhar para trás, né, quando a gente pensa em ancestralidade, mas talvez com um eterno olho de ciclope na nuca, para nunca esquecer, assim, da ancestralidade, de como que ter tudo isso em conta, eu acho que é muito importante, né. E, Beni, contigo agora, se der um prosseguimento, a Fabíola já encaminhou um pouco aí, eu atravessei o samba de levinho aqui, só para não ficar com esse entalado, e se puder contar, assim, pra gente, falar um pouco, até dessas trocas, porque eu imagino que 20 anos que vocês se conhecem, né? A Fabíola ali com a filosofia, você que também comentou que foi pegar outros pensadores, pegou o Milan Kundera, maravilhoso, nossa senhora, eu preciso matar ainda o que tá faltando dele.
tem um pouco disso, a filosofia, o movimento investigativo, ele não é dissociado da espiritualidade, né, através das escrituras de grandes filósofos e essas coisas. E se puder compartilhar um pouco com a gente desse movimento dentro do judaísmo, eu acho muito bonito isso, né, eu sou um pouco assim, né, essa visão universalista. Eu sempre tive eu nunca me vinculei religiosamente com nada, assim, né, de familiar, assim, pequeno fui, então, sempre fui ali, né, pingando, apesar de ter um eco nos últimos tempos, de que eu falo, acho que é meu momento de decidir alguma coisa, eu fico ali, budismo, judaísmo, islamismo, assim, vendo todos esses, e aí ver candomblé, matriz tradicional, é difícil para mim, assim, né, de escolher se decidir. Eu acho que há sabedoria, assim, tremenda em todos. Admiro muito quem pega um caminho só. Eu sei que tem riquezas maravilhosas. E se puder dar continuidade, falar, compartilhar, a Fabíola, se quiser trazer alguma coisa dessas trocas que vocês têm. Fabíola, se quiser pegar fala assim, Beni, agora eu vou ler um pedaço da Torá aqui para você, e você continua, e o Beni fala. Fiquem à vontade, a gente vai encaminhando só para atualizar vocês, eu não sei se aparece o tempo, a gente está com 26 minutos de papo, 5 para as 11, aí vocês dão um toque. Para lá, tem uma pessoa acompanhando a gente ao vivo aí, se quiser se manifestar, a pessoa que brotou, ele falou, os caras estão fazendo live, fica à vontade de fazer pergunta, todo mundo que está vendo depois, fica à vontade para deixar nos comentários, eu encaminho para a Fabíola. Enquanto vocês vão tocando, eu vou deixar aqui no vídeo os links do Beni. O Beni, como a gente comentou, veio de Israel, trabalha com turismo, já desde 2004, já perambulou, imagino que o mundão, América Latina e tudo. Bem, depois um dia vamos ver se a gente volta e ficar num papo leve, assim, só contando essas maravilhas aí que vocês andaram, falar um pouquinho mais. Quero falar também, é muita coisa, né? A gente queria conversar sobre alimentação vegana, se puder depois, a gente vai indo. Claro. Então, passo o bastão aqui, vou deixar os links para vocês entrarem. Fabíola tem um canal no YouTube muito bacana, muito conteúdo, já até faz um tempinho ali, em sessões quase diárias, né, Fabíola? Você tá sempre ali, né, tudo. O Beni, vou colocar o link aqui do Instagram, da agência dele de turismo, acho que é uma maneira de contactar, e o WhatsApp dele, então vai estar tudo na descrição. Aí o pessoal mantenha-se, sigam a Fabíola, entre em contato com o Beni. O Beni, por causa da pandemia, está dando um foco muito em aulas de hebraico. Então, quem quiser, na possibilidade do turismo, quando abrir na cidade, o Beni está no Rio de Janeiro, a Fabíola também, né? São cariocas. Então, vou deixar aqui uns recadinhos para quem está vendo, acompanhando. E aí, bom, vai o Beni, a Fabíola, quem falar primeiro ganha. Perfeito. Olha, eu me identifico com isso que você falou sobre o interesse de conhecer muitas linhas e a dificuldade de manter uma linha e a admiração de pessoas que mantenham firme uma linha. Eu tive essa vontade, né, de encontrar a minha linha. E é claro que cada um cria a sua realidade, né, de acordo com a programação, assim, da mente. E dentro da minha programação mental também eu achei que uma pessoa tinha que encontrar um caminho, como achei que uma pessoa tem que encontrar uma alma gêmea. E graças a Deus eu me permiti experimentar a vida, a me abrir para ver outras possibilidades e vi que aquela verdade minha, que era absoluta naqueles dias, não era mais verdade para mim. Na real, nunca era a minha verdade, mas sim era uma verdade que eu fui chipado, fui programado a acreditar. E eu acreditei, é normal, né? A gente é criado dentro de uma verdade, então primeiro a gente assimila aquela verdade.
Depois eu fui procurar outras verdades e assim eu fui capaz de entender que, no fundo, eu vou ter que encontrar a minha verdade. Aí eu fui procurar a minha verdade e depois eu entendi que a verdade é uma, então que ela não é só minha, e que se eu acho que uma coisa é verdade, mas o outro não acha que é verdade, então não é a verdade absoluta, provavelmente, e que essa verdade absoluta faz parte do mistério da vida. E graças a Deus temos esse mistério para a gente brincar aqui e se descobrir, se experimentar. Então, num trabalho com as medicinas sagradas, eu recebi essa resposta e eu tive essa visão, onde a nova era foi apresentada como a era da união sagrada, né? Da queda das máscaras e das fronteiras e dos véus e dos motivos falsos, assim, de ódio gratuito, coisas assim que destroem a humanidade, a natureza e tudo isso, sabe, que só falta realmente a gente baixar um pouco esse véu da ilusão para conseguir enxergar e falar, caraca, vamos lá, nossa, que lindo. E é isso, assim, basicamente eu creio muito, né, num criador inicial, força que habita o todo, só que eu já cansei de procurar um nome ou um jeito de chegar nele, e aí, nesse momento, eu também parei de, assim, admirar uma pessoa porque está num caminho ou porque não, mas eu admiro uma pessoa porque ela tá uma pessoa maravilhosa, né? Hoje em dia eu busco saber quem é a pessoa. Antigamente eu fui muito rapidamente influenciado e até apaixonado por uma pessoa só porque ela tocava muito bem o instrumento ou só porque ela tinha cara de muito espiritual. E isso faz parte, né, desse véu, dessa ilusão que a gente mesmo nos ilude, né? A gente acredita nisso, então a gente acaba caindo na nossa própria mente, assim. Então é isso, eu acredito que quem está num caminho só e está feliz tem que estar nesse caminho, mas se você está num caminho e você está nele só, naquele esforço assim, esgotado, que já não dá mais tesão e não tem aquela inspiração verdadeira, então busca outra coisa, de boa, assim, sem culpa, né? A gente tem que se libertar das crenças limitantes, a nossa mente é realmente como um computador, né? Ela é programada, por isso a mente de uma pessoa num lado do mundo e do outro são totalmente diferentes, né? Em todos os termos, assim, do que você acredita que é bom para comer, do que você acredita que é bom para ver, ou para cantar, ou para viver, enfim. É tão diferente a mente, né? A mente é infinitamente rica, assim, de possibilidades. O mundo essa também parte da magia e parte da beleza. Que, graças a Deus, também hoje eu sou capaz de ver uma pessoa que tem a mente totalmente diferente de mim e amar ele do jeito que ele é. Porque isso também é o crescimento que eu acho básico de uma pessoa madura, né? Hoje em dia a gente fala, não, a pessoa de menor, 18 anos para baixo, a pessoa de maior, já pode comprar álcool, já pode dirigir, já pode ter arma, porque é de maior. Mas eu vejo um monte de adultos que têm a mente de adolescente, ou a mente de uma criança, ter uma criança ferida aí que fica no ego, que fica berrando, que fica esperneando, sabe, quando não consegue o que quer. Então, é isso, a gente tem que... É uma forma assim, nova de se questionar sobre tudo para receber as novas informações que já estão aí. Todas as novas informações assim já estão no ar, esperando para ser captadas, e se a pessoa consegue se limpar das crenças limitantes, é capaz de ver a verdade. Então,
eu acho que a grande espiritualidade verdadeira é essa, é o vigiai e orai. O que você tem que vigiar? Você tem que vigiar você mesmo, a sua ação, a sua fala e o seu pensamento, porque o pensamento é aquele que começa tudo. Antes de você falar ou fazer, você pensa. Então, controla, observa, o que você está pensando? É certo isso? Tipo, se você foi criado para acreditar que quem come porco vai no inferno. Pô, por exemplo, eu fui criado assim. Aí, eu conheci um pessoal árabe que não era judeu, que era muçulmano. Eu tinha, tipo, 15 anos. Eles comiam porco. Eu pensava, cara, eles são tão legais, eles eram tão simpáticos, tão gente boa. Eles abriram os braços, os corações, me botaram dentro de casa, sabe? E não é possível, não, que eu conheça um cara judeu que não come porco e que é um cara muito gente ruim, assim, sabe? Que faz coisa escrota, não sei, sabe? Nem vou falar. E não é possível que ele, porque ele não come porco, ele vai no paraíso, e que o outro está comendo porco, que a gente boa vai no inferno. Sabe? A gente tem que se questionar, assim, é básico. E, e é isso é o convite que eu faço para quem busca a espiritualidade. Assim, independente do caminho que você escolhe, que você sabe que Buda não conheceu o budaísmo, né? Você sabe que Jesus Cristo não conheceu o catolicismo, o cristianismo, né? É isso. Então, eles não precisavam caminhar num caminho que já foi traçado para alcançar aquilo que alcançaram. Então, o caminho Muito que bom cada um isso. acaba traçando para si mesmo, pode ser seguindo um caminho que já existe lá com asfalto, e pode ser também um caminho assim de uma floresta fechada e do, né, dali do jeito que tá que eu vou chegar. Perfeito, muito bom essa fala do finalzinho que você trouxe, né, trazendo de Cristo. Me ressoa aqui uma imagem de que o importante é o conteúdo, não a forma, não se apelar às formas, né? As formas, elas são vultos, né? A gente pega nisso, né, e não entende o cerne das coisas, a gente se furta, assim, eu acho, do que é verdadeiramente pertinente, né? Do que vai nos fazer vibrar no amor, né? Verdadeiramente, não é nenhuma prática que vai te conferir qualquer outra coisa, não é uma adesão fria, talvez, né? Sabe, estar vinculado com alguma coisa na prática diária, né? É em todo detalhe. Né? Deus está ali, né? Deus está nos detalhes, né? Na recorrência e tudo. E foi muito, muito bom quando você estava falando sobre verdades. Tem uma das 7 leis herméticas que fala que todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. E eu acho isso muito, muito, muito bonito, né? E isso todas as verdades com V minúsculo, né? Eu sou adepto também de que a verdade com V maiúscula é una. E aí eu lembro sempre do Arquivo X, né? A verdade está lá fora. Que falava assim que aquela... Claro, né? No Arquivo X eu faço a brincadeira. Fabiola, você prossegue aí com a gente. Tudo isso que o Benny foi comentando agora é muito legal, porque a filosofia traz todos esses mecanismos, assim, né? De que a gente estava falando de xamanismo, né? Teve até, acho que uma live sua, acho que quando você convidou o Rineu, né? A premissa ali foi um monte de... A gente sempre vai mais longe, né? Mas era alguma coisa do Sócrates como xamã ainda, né? Essa coisa de que antes do nascimento da filosofia, né? Era uma coisa dos sábios, né? Os magi, né? M-A-G-G-I, né? Que tinham espalhados pelos cantos, eram as pessoas grandes conhecedoras. E tava ali, a gente tem essa cisão, né? Entre ciência e religião, método científico, essas coisas, mas a gente, nesses percalços, a gente vê que estão ali, né? Que é através da emoção, do intelecto, e o espírito tá nessas coisas, né? E aí você poder
aproveitando a deixa, estamos aí em 40 minutos, a gente agora fala com você, se quiser pegar esse eco, aí depois o pessoal que está aqui, os três, uma boa noite, não sei quem são, se manifestem, fiquem à vontade, muito obrigado pela presença. É muito engraçado a gente ver uma live que era para estar acontecendo ao vivo aqui, porque era para ficar uma gravação e tudo, e o pessoal brota às 11 da noite de uma segunda-feira, massa demais, depois vai ficar o pessoal que está assistindo depois, a gente, pelo tardar da hora, não vai conseguir ir muito longe, espero que a Fabiola e o Beni sejam um pouquinho notívagos, que nem eu, que a gente consiga mais uns minutinhos, mas para a gente começar a encaminhar, Fabiola, ali para os finalmente ali, a gente estava conversando, né, sobre isso, depois a gente passa a bola para o Beni, acho que nessa mesma esteira, né, Fabiola, assim, sobre como que é para a Fabiola ali, né, o movimento hoje em dia, assim, de fé, de espiritualidade, com a filosofia. Eu acho que você partilha também dessa, não são desconectados, não a ciência, a gente entende, né, a criação, a gente entende a criatura e vislumbra o Criador ali, uno. Como é que é contigo? O Beni deu uma caidinha de câmera, voltou? Opa, voltou. Então, só tô aqui fazendo preâmbulo, Fabiola. Se você quiser falar qualquer outra coisa diferente, também fica à vontade. Então, obrigada pelas palavras, Beni. Pelos presentes, obrigado por estar assistindo. É uma alegria muito grande poder estar falando sobre essas questões, né? Da fala do Beni, o que mais me cativou foi a fala do mistério, né? Porque o mistério é o fenômeno, né? O fenômeno do grego é o phainomene, que é a luz que se faz, né? E você poder acompanhar a luz é talvez isso a que nos leva à filosofia, a gente poder se iluminar, né? Mas é sempre da ordem do mistério. Então, na minha prática docente como professora, a toda hora eu me vejo com essa questão: como que eu posso trazer a luz? E, assim, se é da ordem do mistério, como que eu posso trazer a luz? Certamente nunca sou eu, né? É sempre alguém além. E aí a gente tem a outra pergunta: como descobrir esse algo além? Né? Como distinguir a luz da escuridão? Como distinguir as entidades de luz e como saber que elas são espelhos do Criador? Então, a princípio, eu consigo distinguir a partir da alegria e da saúde, né? Aquilo que nos convoca a alegria e a saúde é sempre da ordem do divino. Mas a gente tem um apoio bíblico, a gente pode ter esse apoio bíblico. Então, aproveitando que o Beni tem a língua hebraica como materna, né? Foi criado já no hebraico, eu vou aproveitar essa deixa para ler o versículo 18, 11 do Êxodo. Por quê? Porque na Bíblia a gente sabe que a palavra Deus é omitida, a gente não pode falar a palavra originária, né, do Criador. A Fabiola foi comentar que o nome Deus a gente não pode falar. Fabiola, você foi falar que não pode falar, e aí o criador falou: como é que é? Vocês estão querendo me revelar? Peraí, estão querendo me revelar? Caiu a luz, veio só a escuridão. Não, foi muito bom. Eu acho lindo, assim, eu sempre fico vendo o universo simbólico, semiótico, assim, eu vejo essas coisas, eu falo, ai, meu Deus, coisa fofa. Mas retomando, que bom que foi só um lusco-fusco aqui, o criador falou, tô ouvindo vocês, vamos lá. Não deixa de ser um exemplo, né? A temática do Apocalipse também está na linha de frente para a gente poder pensar, né? Esse final dos tempos ou começo de outros tempos.
da sua fala sobre a época de ouro, eu me lembrei dessa questão, porque no Êxodo é cíclico, né? Então, a gente tem a época de bronze, depois da época de bronze, volta a época de ouro. Então, a gente está, na verdade, se for tomar esse parâmetro, a gente está passando por um ciclo de trevas, digamos assim, para poder o ciclo de ouro voltar. E aí eu gosto muito dessa metáfora do ouro para dizer essa possibilidade de iluminação, né, sobre essa luz que é divina, que é da ordem do divino, e que nos afaga o coração e que também nos liberta para uma outra existência que a gente não sabe a priori, antes da experiência, a gente não conhece. Então, de fato, acho que é um pouco trilhar esse caminho de abertura e de convocação para essas entidades iluminadas poderem agir em nós, que é um pouco, né, esse caminho aí que a gente pode trilhar no campo espiritual. Então, assim, eu vou ler, com a permissão de vocês, o versículo 18, 11 do Êxodo, em que surge essa questão do Elohim, né, que é no plural, então é Deus, mas é no plural. O que quer dizer isso? Né? Por que numa religião sabidamente monoteísta, aparece essa figura de Deus no plural? Será que Deus tem essa possibilidade de se desdobrar em vários para nos ajudar aqui na Terra? Então, eu vou ler também com esse compromisso de pensar o que significa isso no judaísmo, do advento do Messias. Então, com permissão, vou ler. O conselho de Jetro. O sogro de Moisés, Jetro, ouviu a respeito de tudo que Deus tinha feito por Moisés e seu povo Israel, quando ele tirou Israel do Egito. Jetro trouxe junto a mulher de Moisés, Sissipora, que tinha sido enviada anteriormente para casa, e seus 2 filhos. O nome do outro era Eliezer, porque o Deus do meu pai foi o meu auxiliador, livrando-me da espada do faraó. Então, esse caminho, né, de saída do Egito, em direção à terra prometida. Jetro veio com a mulher de Moisés e filhos ao deserto, onde Moisés permanecia perto de Deus, perto da montanha de Deus. Ele enviou a mensagem a Moisés: eu, teu sogro Jetro, estou em meu caminho em direção a ti, junto com a tua mulher, seus 2 filhos estão com ela. Moisés saiu para saudar seu sogro, prostrou-se e o beijou. Eles perguntaram cada um sobre o bem-estar do outro e foram para a tenda. Moisés contou a seu sogro tudo o que Deus tinha feito ao faraó e ao Egito por causa de Israel, assim como todas as frustrações que eles tinham encontrado no meio do caminho e como Deus os tinha libertado. Jetro expressou alegria por tudo de bom que Deus tinha feito para Israel, salvando-os do poder do Egito. E ele disse: louvado seja Deus, que salvou do poder do Egito e Faraó, que libertou o povo do poder do Egito. Agora eu sei que Deus é o maior de todos os deuses. Aí é no plural. Através de suas tramas, ele ascendeu acima deles. Então, nesse caminho, né, da montanha de Deus, a gente tem essa descoberta de que Deus é o maior de todos os deuses. Tem aí uma afirmação de que, assim, há outros deuses, né? Se não me engano, é o panateísmo, me foge agora um pouco isso, né? Quando há uma religião de que
ela tem uma base monoteísta, mas não nega a existência de outros deuses, né, mesmo menores e tudo. Seria nessa parte que tem o Elohim, né? Salvo o Benny vai vir aqui como especialista, mas salvo engano, demanda de Eloar, né? Que tem o El, que é o sufixo do Altíssimo, e joga no plural. E aí tem o Elohim de Israel, que continua sendo plural, né? E aí também Elohim tem uma recorrência muito grande, né? De vezes ele significa anjos também e outras coisas. Nesse daí é quando está falando de Deus mesmo. Não é isso, Benny? Se você puder elucidar para a gente aí se eu falei alguma paçoca aí em cima da definição de Elohim. Porque... Você falou bem. É realmente assim, El seria a base, a raiz, Deus, um Deus, Elohá ou Elá, né? Tem essas duas formas de falar, Elá e Elohá, seria em feminino, a forma feminina, e a gente também conhece Shekinah, que também muitas pessoas interpretam como a forma feminina de Deus, e tem pessoas que comparam como o Espírito Santo, que seria a energia divina quando ela baixa aqui na Terra. Porque o Deus... presença divina, né? A Shekinah seria a presença divina na Terra, né? Isso, porque o Deus, ele está em todos os mundos, em todas as pessoas, em tudo. Mas o Espírito Santo é uma manifestação divina dessa força quando ela aparece aqui, a presença, no caso, aqui na Terra. E aí Elohim seria o plural. E realmente isso me fez também questionar, desde muito jovem, e aí me falavam que era uma das formas dos nomes de Deus, mas que referia-se a um Deus, que sempre é um Deus, né? No caso, essa é a resposta que eu obtinha em Israel, quando eu era assim, adolescente, questionador, rebelde, falava, não, então, se eu sou um Deus, e se existe mesmo, por que está escrito assim, e por que diz aquilo e não é aquilo, eu questionava. E muitas vezes não sabiam me responder uma resposta satisfatória, muitas vezes era também, porque Deus falou, que é uma coisa que eu busco sempre, assim, dentro do coração, o entendimento de sensação, né, de, sentir que é possível, e no raciocínio também analisar. Então, nesse formato, essa resposta não entrou nem no coração, nem na mente, eu não conseguia conectar com aquilo, e eu deixei, né, tipo, que resposta, que idiotice mesmo, assim, para mim era aquilo e acabou. E hoje em dia eu entendo que tem coisas que a mente às vezes é incapaz de entender, a gente é limitado mesmo, e eu era incapaz mesmo de entender que tem coisas que só a fé entende, que isso também não foi nada que alguém explicou, você, né, um dia pode acreditar que tem o ar, apesar que você não vê o ar, né, então você tem a vida, você vê a vida, mas você não sabe de onde a vida vem, né? Então talvez ia me fazer pensar mais a fundo na existência de uma fonte de vida, mas enfim, na época não obtive respostas que me faziam pensar o que me fez na real é criar um bloqueio, é criar um criar não quero mais saber porquê. E faz sentido, né? Pra gente, eu acho que tem um lance do momento de quando a gente pega intelectualmente, racionalmente, é uma coisa que fica incongruente, né? A gente tem aquele lance e dá aquilo, assim, um pouco. E só fazer... Pode continuar. Aí eu ia falar, assim, que eu acho que o básico é a gente repensar o conceito nosso de educação,
porque, na real, muitas vezes a gente quer educar o filho de um jeito que a gente nunca foi, né? Tipo, uma criança não gosta de ficar sentado 8 horas numa sala, numa cadeira, não adianta, não adianta, não gosta. Então, pô, se você é uma criança que não gostou e você passou por terror e você faz isso com seu filho, você nunca parou para pensar realmente. A não ser que você foi realmente uma criança que gostava muito de sentar na sala de aula, assim, especial, que aí tudo bem, você acha que o seu filho deveria também gostar, que também é outro problema, né? Que a gente acha que nosso filho tem que gostar daquilo que a gente gosta, ou que a gente acha que é o certo de gostar. Então, toda essa ideia de educação, né? Eu fiz pedagogia Waldorf durante 1 ano, né? Um curso de 4 anos de acadêmico mesmo, de professor Waldorf, eu fiz só 1 ano, mas eu sempre pesquiso e busco conhecer outras formas de educação. Uma educação que eu gosto muito é a griot, que é também de origem africana. A griot é uma educação toda cheia de brincadeira, né? Cheia de arte, de dança, de música, a criança se expressa, né? Tipo, o teatro, a música, essas coisas para mim são essenciais na educação. E é Precisa isso. de arte, né? Não tem como. Eu acho que é uma potência tremenda, né? Tem a forma de educação é muito complicada. Isso que você estava trazendo, acho que até para a educação de filhos, e muitas vezes como a gente tenta, às vezes, nos relacionamentos até, né? Eu acho que falta alteridade nos momentos de troca que as pessoas têm, né? As pessoas acham que é muito comum aquele lance da empatia, né? De sentir a dor do outro, que é quase uma impossibilidade no estrito senso, mas a gente se despir da gente para ter uma alteridade na relação com o outro, especialmente quem é pai, tio, tá, professor, essas coisas, eu acho que é crucial entender, né? Eu não sei se a Fabiola já estava presente em alguma aula, o Rineu falou uma coisa muito legal quando ele fala da relação de educação e ensino, né? De formar signos, né? E o lance do educar sobre a formação. Mas, e só voltando um pouco, eu queria até aproveitar aqui, estava falando do nome, de Elohim e tudo mais, não sei se vocês já conhecem, não sei se vai dar para ler. É um livro do Al-Ghazali, saiu pela editora Bismillah, chama Os 99 Nomes de Deus. E tem muito no judaísmo, né? Tem até uma live aqui da Masalô com o Daher, foi o Felipe e o Daher conversando, que eles fizeram falando sobre os 79 nomes de Deus, tem E como é que é? Agora eu vou passar para o Beni, né? As 4 letras lá, o Ir, Vav, Re, Vav, não é? Que tem. E entra nessa questão do Elohim, e aí tem Hashem, né? São dentro da Torá, tem diversos nomes, assim, que para se referenciar ao mesmo Deus. E aí eu queria perguntar para a Fabiola agora. O Beni dá uma costurada também na sequência. Fabiola, como é que é para você, assim, nesses processos, assim, as correlações, porque tem toda uma cosmogonia, uma cosmovisão, acho que toda religião tem a sua explicação da fundação do mundo, de estrutura, né, tem toda... uma mitologia cosmogônica, e transitando pela filosofia que já é de outra época, onde há uma religião ali, um panteão, pegando dos antigos ali no grego, vários detalhes, uma hierarquia toda ali, né, dos titãs, e aí você vai para as religiões tradicionais de matriz africana, e tem aquela história da religião comparada, a gente vê uma mesma base, o politeísmo, monoteísmo. Para você, Fabiola, como nas leituras e estudos bíblicos, assim, das escrituras ou de outras, o monoteísmo, assim, um criador uno, os deuses, como é que as inquietações, indagações foi uma coisa que para você... o Ben estava contando para a gente, né, a gente recebe, às vezes, muita coisa e não ressoa,
e não fica indo. Contigo, como é que foi, assim? Já estava no estudo que você já tinha isso de família, já era uma base, para você sempre foi assimilado? Ou teve um processo ali de, não, isso para mim não fez sentido, depois fez? Como é que foi para você? Então, obrigada pela pergunta, Gustavo. Há muito tempo eu estudo Platão, né? Platão sempre esteve assim entre meus autores preferidos. E por conta dessa questão, às vezes, sempre retomada, né? Às vezes, é sempre a questão das doutrinas não escritas de Platão, volta e meia eu me vejo me perguntando assim, né? Será que aquilo sobre o que Platão escreve, sobre os deuses, e é sempre no plural, né? Politeísmo grego, pode ser pensado como a minha experiência, né? O que ressoa da sabedoria de Platão na minha experiência, digamos assim. E aí eu tenho essa impressão, assim, eu relato no meu livro as experiências que eu tive com deuses no plural, e essa descoberta de como é necessário a gente aprender a distinguir os seres de luz e os seres de escuridão. Porque nesse caminho espiritual, a gente a todo instante está nesse movimento de desconstrução de tudo que era antes real, para aprender a se situar em outra realidade. Então, assim, eu sou muito fã do Beni, porque sempre que ele traz uma palavrinha, me permite ter um pouquinho mais de atenção a essa possibilidade de iluminação. Porque nós somos seres incompletos, né? Nós somos seres que nós estamos sempre em busca de uma possibilidade de completude, que às vezes a gente, como o Brené falou antes, né? Às vezes a gente se confunde e acredita que um ser humano possa dispor essa completude para a gente, né? Quando a gente se apaixona, a gente acredita que exista uma alma gêmea. E lá no Platão, certamente Sócrates, né, na figura de Diotima, quando ele traz essa fala, não, a alma gêmea, ela é um limitante para essa possibilidade maior de descoberta dos deuses. Esse caminho de descoberta dos deuses, acredito que Platão ele superou muito tudo que eu já pude aprender sobre deuses, sabe? Eu acho que, assim, quando se fala em doutrinas não escritas, eu acho estranho, porque está tudo tão bem escrito. Eu acho que Platão conseguiu superar tudo que é possível a gente escrever sobre essa experiência com o divino, né? Por isso que eu continuo estudando. Eu acho que é infinito, sabe? É imenso, né? Eu acho que vão vidas, né? Ali e tem sempre mais coisa. Isso das doutrinas não escritas de Platão, para mim, sempre foi uma pulga ali, porque eu fico imaginando, no corpus platônico, já tem tudo aquilo. Imagine como que era na academia, como que era no círculo fechado e tudo mais, né? É muito legal esses mistérios todos. Eu gosto muito também dos neoplatônicos ali, né? Plotino, Porfírio, os caras sensacionais, assim, Jâmblico. Tem várias. Ó, 1 hora de live, 11h30. Eu acho que a gente faz ali a tônica do arremate agora, passando para o Beni, a gente era uma coisa ali, né, do tema premente, assim, precisaria de horas para a gente bater tudo, esgotar. É impossível esgotar, acho que a Fabíola e o Beni são pessoas maravilhosas que a conversa vai indo. Tem pauta, a fogueira vai ter lenha para sempre, assim, né, muito crepitar. E aí a gente estava nas conversas prévias, na definição aqui, sobre isso, né, a questão ali, né, do Elohim, que significa várias coisas. Isso que a Fabíola estava trazendo sobre coisas de luz, eu até tô me coçando para fazer porque é uma inquietação minha desses últimos dias que eu tenho refletido sobre como a gente renega muito aquelas coisas que a gente considera como das trevas e tudo mais, e eu fico pensando que sobre essa dualidade, e de que o Criador, Deus, Hashem, Alá, todos os nomes, né, a gente, de todas as religiões tem isso, e entender
o mal, a baixa, que a gente considera como baixa vibração, aquelas coisas que a gente está afastado, que para a gente tem muito isso, né, de que é muito bom ter esse entendimento, estar sempre, aquilo que o Beni falou, né, orai e vigiai, vigiai e orai, eu não sei se estou falando na ordem inversa, mas acho que vale nos dois, para a gente isso, mas não negar porque ele tem a sua serventia em função para o mundo, eu acho que é ali muito bom, e que a gente vai levando coletivamente, né, o Tikkun Olam, né, Beni, da retificação do mundo, né, da espécie humana, a gente vai trabalhando isso, e quem sabe a gente chega lá. E aí agora caindo na pauta da era messiânica ali, eu não sei se é também como tão de tempo ali, acho que porque isso de Elohim, monoteísmo, deuses, cabe ali até uma deixa muito boa sobre idolatria, que é uma coisa muito premente ao judaísmo, né, e muito forte no Islã também, ali com o profeta Muhammad, aquele movimento, assim, que você pega desde dos sumérios, dos caldeus, né, que quando eles falam, que tem até, para não cair nessas coisas, não entender as esferas celestes como deidades, né, que há um outro criador, já é uma coisa imensa ali, né, cabe bastante, mas para a gente caminhar para os finalmente, aí eu queria passar a palavra para o Beni, queria que ele comentasse, fique à vontade para retomar, porque a gente está nessa tríade aqui, né, os três, aí vai ficando, fica à vontade para falar o que você quiser, dessas coisas que a gente está falando, mas para você poder comentar um pouco, assim, para você, nos seus estudos dentro do judaísmo, às vezes a base de antes, que você está vendo agora, porque não é um consenso, né, dentro do judaísmo, o advento do Messias, aqui na Basalô a gente, acho que já comentou por alto, não sei se foi alguma aula fechada, é um assunto assim que orbita entre a gente, e conectando com o que a Fabiola falou, de aquele lance, né, depois da era de ouro, né, vai decaindo, e uma coisa cíclica, dentro do hinduísmo, que eles chamam de Kali Yuga. Algumas pessoas confundem com Kalimá, a deusa, mas Kali é um demônio, né, outra coisa, só deixar o adendo aí para quem talvez considere achando que é a deusa Kali, não é um demônio, quando falam Kali Yuga, e tem essa coisa, e aí o Messias, o advento do Messias, dentro de algumas linhas no judaísmo, né, tem muito isso, da era messiânica, e falam que quando tiver tudo muito ruim e tudo muito bom, que é um momento específico, né, para a vinda do Messias. Segundo algumas correntes, eu sou leigo, estou passando informações muito provavelmente equivocadas, não se fiem em mim, por favor, é só para passar a peteca para o Beni agora. Tá, perfeito. Só uma volta assim na pauta do Elohim, porque a questão do significado assim de cada nome, você comentou o nome das 4 letras, que é o nome principal no judaísmo da energia criadora, e esse é o nome que a gente não fala, né? No caso, você pode referir ao nome, mas aí você muda as letras. Tem uma forma que você refere, mas você não fala exatamente o nome. Como eu vejo, assim, os 72 nomes na Cabala, que são as manifestações diferentes de energias divinas na Terra, também eu entendo que existem as manifestações divinas em várias hierarquias, né? Como a gente fala de 10 sefirot, a gente entende que existem essas dimensões e que Deus atua em todas elas. Só que o Deus das 4 letras, que seria o Deus criador, manifestador, inicial, ele se manifestou e a forma dele foi tomando adaptações de acordo com a dimensão que ele está. Não é o mesmo zoom, né? Não é o mesmo zoom. Aquele mesmo ponto que iniciou tudo, que vai estar na segunda, na terceira ou na quarta dimensão. Vão ser réplicas dele, e aí a gente entra nesse mundo do mistério, que é um mundo que pede
pensamento, é além do visual, é além do óbvio, e que pede para você entrar nesse mundo da filosofia e da cosmologia, e para você se abrir, para entender que há várias formas de entender isso, e que quanto mais você se permite, mais informações pode ser absorvida, é como uma criança mesmo. A gente tem que entender que também essa capacidade de estudo que a Fabiola, por exemplo, apresenta, assim, eu conheço ela há 20 anos e ela sempre estudava. E sempre estudava, porque ela se permitiu a manter essa esponja viva como uma criança que é aberta para as informações. Porque na hora que uma criança é programada a acreditar que o time melhor, me perdoem, botafoguenses, eu vou usar Botafogo, se você acreditar de certo momento que ele é o time melhor, não importa se ele ganhou ou não o campeonato, você vai continuar batendo no peito e com essa ideia que é o melhor. Então, você pode acreditar numa filosofia ou numa forma de vida ou numa religião, e você pode ter várias provas que podem te fazer questionar, e você pode ficar cego se você não se permitir. Então, também esse é uma deixa assim para quem busca a espiritualidade, se abre mesmo. Cada vez que você se vê julgando alguma coisa, cada vez que você vê algum conceito, se observa, se questiona, aquela coisa, vigiai, se vigia. E aí eu vejo que esses nomes seriam as manifestações do Criador, do primeiro manifestador, para outras forças manifestadoras. Porque a partir do momento que ele está na segunda dimensão, essa força da segunda que vai criar a terceira. E aí a gente entra também nessa questão do masculino-feminino, né? Como todo mundo refere a energia manifestadora como energia masculina. A primeira energia que ele manifesta seria a energia feminina, que seria o polo oposto para criar essa dualidade que é a vida na Terra, que é essa ilusão 3D, que é aquilo que a gente vê que é temporário, mas que a gente acredita que dentro existe uma fagulha divina eterna, essa alma. E na hora que você acredita nisso, você pode começar a ter essa discussão, porque também podem ter pessoas que não acreditam e que estão lendo, e eu super respeito. Só que para entrar nessa linha de pensamento, você tem que acreditar que há algo além da ilusão, algo além do 3D. E aí, no caso, a ilusão, ela é feminina, né? Não é que o feminino é negativo e que o masculino é positivo, não. Os dois são opostos complementares. A galera confunde muito quando nesses mistérios e tudo, né? Eu acho que tem uma rechaça de que eles usam o princípio masculino e feminino, positivo e negativo, luz e sombras, e aí tem uma coisa de pegar gênero, né? Vamos colocar essas polaridades e mudar para sexo, e aí já vai um monte de coisa, assim, né? E aí tem, eu acho que, né, o que está em cima é como que está embaixo, tem essas coisas, mas acho que há uma rechaça muito grande. Eu, pelo menos, já tive contato com pessoas e tudo, que mistura isso, eu falo, esquece, não tem nada a ver, sexo é uma coisa, homem, mulher e tudo, né, também são polaridades e tudo, mas entenda às vezes como ativo e passivo, vai no abstrato dali da coisa, que eu acho que acaba, a gente se bloqueia, porque foi a linguagem que eles usaram, que eles falam. É muito bom ter todos os crivos para ver o que há de misoginia derivado daquilo, de todas as coisas. Eu acho que isso é importantíssimo, a gente precisa ter isso em conta muito, mas é o que eu falo para o pessoal, não fecha suas portas, assim, é um saber, um conhecimento muito bom. A gente não precisa concordar com tudo que está lendo, eu acho que esse é o processo, vai ter o crivo, escuta, vai criticamente, mas eu mesmo, em outras coisas, eu já vi umas que eu falei, nada a ver, ó, a babagem que tá falando. A gente revisita depois de mais velho e tudo, e fala, olha só que panaca, né? Porque não é pra estar aprendendo naquela época, né? Tudo no seu momento. Então era só uma vírgulazinha, desculpa te interromper, Beni, retomando.
Tranquilo. Aí eu entendo que, pela Bíblia judaica, né, na primeira frase, já se cita Elohim. No caso, só um comentário pelo respeito do judaísmo. Eu, como fui criado em família Messorti, eu tenho o costume de falar esse nome, mas os religiosos, eles falam Elohim, né? Eles tiram a letra rei, que é a letra que mais representa, assim, dentro da numerologia e do estudo das letras cabalísticas, e eles mudam para Kuf, né? Elohim. Então, esse Elohim, na primeira frase da Bíblia, já é citado como o Criador da nossa Terra. Né? Então, no caso, seria o Espírito Divino nessa dimensão, né? Seria Elohim. E aí, os outros nomes, como Hashem. Hashem, na real, é um nome que a gente usa como um nome global. Né? Eu não percebi que ele é representando mais em uma conexão ou outra. Mas o Elohim, ele é representado nessa criação do mundo. É o Deus criador da nossa galáxia, digamos, pelo meu entendimento. E o Yud-Hei Vav-Hei, né? Yud-Kaf, aquilo que fala seria, em vez de Rei Kuf, Yud Kuf Vav Rei, seria o Deus manifestador inicial. A gente sabe que também em outras cosmologias, em outras mitologias, também existem as, né, manifestações do Deus Criador em vários níveis, e eles recebiam responsabilidades por parte da criação. Né? No caso, os anjos podem muito ser parte de Elohim, porque os anjos que estão responsáveis aqui, nessa dimensão, são, obviamente, parte do exército dele, né? Da força dele. E aí, no caso, teriam os arcanjos ou outros tipos de exércitos de anjos, que são exércitos de outras manifestações do Criador, sendo que cada um é responsável por uma parte da criação. Assim que eu entendo. Passando para outra questão que você fez sobre a época messiânica, então... Rapidinho, Beijo, só para dar um aviso pessoal, que às vezes está caindo pela primeira vez aqui no canal da Escola Mazalô. Quem estiver vendo, que já conhece, muito provavelmente já assistiu. Aproveitando essa deixa que ele está comentando sobre os anjos, Elohim com anjos, já tiveram outros vídeos aí que a gente debateu sobre angelologia e Kabbalah. Tem uma outra sobre o misticismo árabe e os djinns, que são seres criados do fogo. Então, depois aí, se nunca viu, quem tiver curiosidade, só abrir ali aqui no canal, vai nos vídeos, dá uma olhada, assiste outro, alguma coisa. Era só para... Porque é um assunto assim, né, conectado, só para deixar uma deixa. E é agora indo aí para essa parte da era messiânica, do Messias, né, o advento do Messias. Perfeito. No judaísmo, como em toda religião antiga, houveram divisões para grupos. E cada questão você poderia ter respostas diferentes de cada grupo. A questão do Messias para o judeu em geral, sendo religioso ou não, é que o Messias ainda não chegou. Porque o Messias, no Antigo Testamento, na Bíblia judaica, ele é já profetizado como descendente da família de Davi, do rei Davi. Sendo que dizem que antes dele vai chegar um outro Messias, só que esse primeiro Messias vai ser o filho de família de José, Beit Yosef, e ele vai vir para preparar as pessoas para a vinda do Messias de Beit David. Então, é claro que a história do Jesus, para o judeu nesse sentido, como não houve antes dele
o Messias de Beit Yosef, que avisou a chegada dele, e também como ele nunca foi provado de ser descendente de Beit David, então para eles é a prova que ele não é Messias. Agora, existe dentro do judaísmo uma linha de judeus messiânicos e de judeus que não são messiânicos, mas que aceitaram que pode ser que houve alguma alteração dentro das escrituras e nas histórias que contam. Eu, pessoalmente, não tenho, assim, uma opinião certa, eu me deixo aberto para informações que chegam, mas eu, sim, entendo que existia um Jesus judeu que era uma pessoa maravilhosa, que fez uns atos incríveis, que não são só as histórias dos romanos e dos gregos e dos judeus que estavam por perto que deixaram, né? Porque essa questão eram judeus, né? Os apóstolos, só que para os judeus já não são judeus, né? Tipo, já baniram. Né? Eu fico assim na minha mente aberto, e abraço, sim, todos os judeus e os não judeus, maravilhosos e não maravilhosos, mas eu prefiro os maravilhosos, assim, para conviver junto, para estar junto. Eu quero pessoas que tiram o bem de mim, porque existem pessoas que me fazem sentir coisas assim que eu até hoje em dia eu gosto, né? Essa coisa do espelho, de você se trabalhar dentro da espiritualidade. Essa pessoa me deixa nervoso, me deixa com raiva. Vamos trabalhar isso. Maravilhoso. Mas, em geral, eu prefiro estar com pessoas que me fazem sentir bem. E é isso, eu vejo que Jesus era uma pessoa do bem, né? Eu tenho uma experiência assim com judeus que têm, infelizmente, outras opiniões sobre Jesus, mas dentro das histórias que eu vejo, e eu sou estudante de história e eu gosto muito dessa coisa de manter a mente aberta, porque eu vejo como a história do Brasil foi escrita pelos europeus que conquistaram e mataram assim tantas etnias, e hoje em dia eu busco essas etnias para eu me entender. Então eu falo, caramba, eu sou descendente de europeu, meus avós, bisavós e os outros antes são parte desse movimento que conquistou do imperialismo, são parte, eu sou descendente dos imperialistas, e hoje eu estou no Brasil aprendendo com o brasileiro, com o povo originário do Brasil, a ser de novo um ser humano, porque eu perdi realmente a noção de que é ser um ser humano. Hoje em dia eu ainda não sou ser humano assim que eu acho tão uau, mas eu já estou na busca, eu já vejo assim, uau, olho para mim, para meu rabo e olho minhas questões. Antes eu só ficava culpando, olhando para fora, sabe? E aí hoje é muito legal para mim trabalhar isso, que me faz bem. Me faz bem, eu recomendo a todos se questionar e buscar. É muito bom isso que você falou do ser humano, né, de se entender. Salvo engano, o Milton Nascimento que falava que a humanidade ainda está aquém de ser chamada assim mesmo. Perdoem aí porque eu estou só parafraseando, né? Ele com certeza falou muito mais bonito e elucidado. Fabiola, vamos encaminhar, você vai deixar a fala final ali para gente, se você puder, como que é para você isso, da relação de entender a respeito, se é uma coisa que você leva em conta, isso, o advento do Messias, se a gente, até dentro da tua própria relação, assim, com a espiritualidade, com a religiosidade, a respeito disso, né? O Beni trouxe algumas chaves muito boas, né? Falando de Jesus, né? Dentro do judaísmo, ele é tido como um profeta, não como Messias, né? Eles diferem do cristianismo, e tem a relação como houve, né? A queda do segundo templo, Hashem permitiu a queda, e tem muitas coisas, não sei se são
investigações, assim, coisas que para você são muito lá, como que para você é isso, assim, a respeito da tua religiosidade, da tua relação, assim, sobre essa questão, assim, de Deus, assim, profetas, Messias, como que é para a Fabiola isso? Obrigada pela palavra. Bom, eu acredito, sinceramente, em reencarnação. Então, assim, acredito que o Messias também está evoluindo, ele também está no processo de vir à Terra e passar por algumas situações para poder aprender a lidar com o lado negativo. Porque a gente, quando é luz e quando está na luz, a gente simplesmente se esquece de que existe escuridão. E acho que a vinda do Messias, o Messias ele vai ter que aprender a lidar com a escuridão, né? A gente, justamente, quando está fazendo filosofia, quando a gente está aqui, é uma oportunidade maravilhosa, né? É tudo luz. A gente poder estar aberto para o aprendizado é estar na luz. E a gente simplesmente se esquece da escuridão. A gente tem um governante que se diz Messias, né? Então, olha que trevas, né, que foi cair, essa mesma tradição que é maravilhosa, ela pode cair nas trevas. Então, a gente poder ter uma desconfiança, né? Já diz o Heráclito que se tudo se transforma em fumaça, o nariz saberá distinguir. Então, assim, hoje eu sei que é preciso a gente estar com os sentidos atentos, o olfato apurado, para a gente poder distinguir o divino do não divino. Porque essa estadia, né, que a gente tem aqui, essa oportunidade maravilhosa de estar na Terra, é, no fundo, para aprender um pouco sobre como lidar com essa luz e com essa escuridão, né? Assim, você estando afinado com essa ideia de que tudo é Deus, né? A falta de Deus pode ser escuridão, como já falava Santo Agostinho, mas acredito que cada vez mais a gente possa estar nesse caminho de descoberta da physis como lugar da ancestralidade. Então, se está para vir o Messias, acredito que ele está nesse caminho de busca de como lidar com as trevas e como, a partir da physis, a partir da natureza, está também aberto para uma lida com os animais, com as plantas, né, de modo a poder evocar tudo de bom que essa terra já foi capaz de nutrir e está em sintonia com os deuses e com os humanos e com as plantas e com os animais, de modo a conseguir fazer a humanidade, de certa forma, voltar para essa época de ouro da qual nos falava Hesíodo, das musas, né? A partir das musas. Sensacional, nossa, muito bom, assim, amei essa fala, porque é um pouco como eu sinto, e sobre esses debates, né, do advento do Messias e tudo, tem até algumas linhas que falam, porque a gente pensa muito Messias como um avatar, né, um personificado e tudo, pode ser um estado de consciência, a era messiânica, pode ser toda a humanidade, né? Eu estou falando isso distante do judaísmo, deixar bem claro, é gustavismo em cima disso, tem algumas outras linhas que comentam sobre, e concordo muito, Fabiola, assim, com todas essas linhas, assim, apresentadas agora, porque eu acho que é isso, a gente precisa estar num processo de auto-retificação da gente, onde estamos no nosso território, na nossa comunidade, com os vizinhos, com a família, pessoalmente, e ser ali, né, uma centelha, procurar ser o mais luz possível, deve ser bem complicado se iluminar e tudo, mas a gente está nessas, né, procurando amar incondicionalmente as pessoas, ter muito cuidado com o ego ali, que
vai fazendo essas coisas, os nossos turvamentos, né? É bem complicado. Batendo meia-noite, queria 1h30 de papo, liberar vocês, assim, agradecer imensamente, assim, um horário inglório, essas horas, Beni, muitíssimo obrigado pelo papo. Depois, Fabiola, a gente vai conversar mais, o Beni também, já tem um monte de, que eu vou querer buzinar o Beni perguntando umas coisas de hebraico, bater uns papos, porque a gente pensou, né, muita coisa, e aí o pessoal fique à vontade para deixar dúvidas depois. Fabiola, amanhã você tem, para quem se interessa em filosofia, o pessoal tudo, a Fabiola amanhã vai participar, se você quiser falar brevemente ali, fazer um encaminhamento pessoal, que você vai participar de uma conferência amanhã, que depois vai para a internet. Eu vou acrescentar, assim que a Fabiola me passar o link de quando estiver disponível, eu vou acrescentar lá, vou acrescentar aqui na descrição do vídeo, do Beni. E, bom, abrir, assim, para da PUC, né, um seminário, pode deixar, a Fabiola acabou de me mandar aqui, eu já vou deixar, então, salvo. Então, passar para vocês deixar as considerações finais, quase meia-noite, agradecer mais uma vez imensamente, foi um maravilhoso papo, daquela vontade de falar, foi 1h30, passou voando, mais um monte de coisa para prosear. Muito obrigado, muito obrigado. Aí, Fabiola, Beni, que vou tirar no cara o coroa aqui, deixa eu ver se eu tenho uma moeda. Fiquem à vontade para fazer as considerações finais, tem alguma coisa que talvez ficou ali, que a gente falou, é de vocês. Bom, eu agradeço imensamente, Gustavo. É uma delícia estar aqui no Masalô, uma delícia estar conversando com você, com o Beni. Agradeço a presença dos que estão nos ouvindo. E quero dizer assim que foi uma riqueza, né? A fala foi de uma riqueza tremenda. Ouvir vocês foi fantástico. A crítica à idolatria, né, que a gente tem a partir dessa herança judaica, acho que é muito rica e eu acho que todas as religiões têm a aprender com essa crítica, né, que já está lá no Platão, né, que ele nos convoca a pensar que o ídolo, e aí a gente tem um presidente que está nesse movimento de se querer ídolo, né, o ídolo sempre está no lado da escuridão, porque a essência divina ela é etérea, né? Ela está no ar, ela nos permite apenas a abertura e nunca o fechamento. Então, vou deixar essa palavrinha final, dessa possibilidade da gente estar afinado com esse legado que é tão rico, né, do judaísmo, que nos permite ter atenção a essa crítica da idolatria. Então, agradeço de novo, um beijo para todo mundo que está assistindo, o meu axé, o meu shalom, na Moabita Butsu, Mukuyu Kolafé. Beni, suas considerações finais, por favor. Está sem o volume, Beni. Cortou o microfone. Deixa eu fazer o seguinte, vamos ver se vai, pera. Tenta falar agora para ver se volta. Ainda não. Saiu o microfone. Agora foi? Agora foi. Tá. Então, agradecendo, Gustavo, pelo convite. Fabiola, que palavras maravilhosas. Eu amo te escutar. Muito bom. Gratidão. Gratidão pelos presentes, desse momento à frente, assim, eu espero que cada um de nós presente seja mais atento e vigia mais, e que esse tipo de conversa que faz a gente mais atento e mais vigiante, mais presente, mais acordado, assim, que esse tipo de conversa seja cada vez mais na pauta do nosso dia a dia. Eu fico muito feliz, estou muito grato mesmo por estar aqui, e eu mando muita luz, muito amor, muita saúde
Axé, namastê, shalom, salam. Raush. Haira, haira. Raush. Hara. Fabíola, Hara, muito obrigado. Depois, espero a gente conversar mais vezes. Muito obrigado pelo tempo, ficar até o tardar dessa hora. Gratidão infinita mesmo. E até breve. A gente vai se falando, vai se vendo por aí. Agradecer a todo mundo que está assistindo. Vocês podem ficar à vontade para já dar uma desligada. Eu vou só inserir aquelas legendinhas de vocês de novo. Não vou segurar, eu vou aguentar mais uns 5 minutinhos aqui para dar um shalom final para o pessoal da Mazalô. Muitíssimo obrigado, amei o papo. Espero que o pessoal tenha gostado. Em breve, a gente... É só a primeira mulher de pé. Tchau, tchau. Muito obrigado. Bom descanso, boa noite. Namastê. Bom, pessoal que está vendo esse vídeo depois, agradecer, foi ali no horário da tarde, pegando de surpresa, agradecer a todo mundo que acompanha ao vivo, que vai estar vendo depois. Vou dar aquela reforçada que tinha feito anterior, vai estar na descrição do vídeo tudo depois. A Fabíola amanhã tem uma conferência, chequem o canal dela, ela é bem legal. E deixar aqui, então, para quem não segue a gente no Facebook, só procurar a Escola Mazalô. Também estamos no Instagram, ali, né? Aquela coisa, momento bem youtuber agora, né? Para dar o final. A gente abriu um grupinho no Telegram, que aí tem um contato direto, vai dar para avisar das lives, acompanhar o calendário, bater papo. E aí deixar o contato do Ben aqui, para quem quiser sondar com ele alguma coisa de turismo, tiver alguma coisa de aula de hebraico, dar uma olhada. Tem um pessoal que já estava falando, comentei com ele da gente juntar uma galera e ver se faz aí uma alfabetizaçãozinha, alguma coisa. E os links da Fabíola, que dá para comprar o livro dela. Ela vai voltar aqui para a gente falar. Quem já quiser ler o livro para estar no esquemão, para aproveitar a live e bater um papo com ela. É o mesmo link no Instagram. E olhem o canal no YouTube dela já. Ela posta vídeo com grande recorrência, faz leituras, uns bate-papos bem legais. Procurem pelo nome dela também no YouTube, que ela participou de outros canais, deu aulas. Vou incluir aqui uns linkzinhos do que eu já conheço e deixar aí. Muito obrigado a todo mundo que acompanha ao vivo aqui, que está assistindo. Deixem seus comentários, qualquer dúvida, que aí eu falo com eles. Shalom, shalom.